Olá, você acompanha agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre e voltou ao nível anterior à pandemia. Segundo o IBGE, é o terceiro resultado trimestral positivo. Apesar da pandemia, o Produto Interno Bruto registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com os 3 últimos meses do ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado coloca a economia ao nível anterior à chegada do novo coronavírus, o nível do quarto trimestre de 2019. Esse é o terceiro resultado positivo seguido, depois dos recuos no primeiro e no segundo trimestre de 2020, quando a economia encolheu 4,1%, afetada pela pandemia. Em valores correntes, o PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a mais de 2 trilhões de reais. A expansão da economia brasileira veio principalmente dos resultados positivos na agropecuária, na indústria e nos serviços. Um acordo de transferência de tecnologia assinado essa semana permite que a Fiocruz produza o ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid-19. Com isso, a estimativa é de que a Fundação Oswaldo Cruz produza 15 milhões de doses por mês. Após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, que vai permitir a fabricação da vacina 100% nacional, já chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais essenciais para a produção da vacina. A estimativa da fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses do imunizante na fábrica de Biomanguinhos. Mas as primeiras doses 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Inicialmente, serão produzidos 2 lotes de pré-validação e 3 de validação, que vão passar por testes de comparabilidade pela AstraZeneca até alcançar a produção em larga escala. Também devem ser elaboradas as documentações necessárias à solicitação da alteração no registro da vacina junto à Anvisa. A Fundação também formalizou o contrato para a aquisição adicional de IFA importado para o processamento final de mais de 50 milhões de doses para compor as entregas de vacina do segundo semestre. No total, já foram entregues 47 milhões de doses ao governo, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. A campanha de vacinação contra a gripe, que começou há cerca de 2 meses, continua tendo baixa adesão em várias regiões. O Ministério da Saúde alerta que, com a chegada das baixas temperaturas, a imunização se torna ainda mais importante. A imunização contra a gripe começou no dia 12 de abril e não teve uma grande procura. Segundo o Ministério da Saúde, apesar de não proteger contra o coronavírus, se vacinar contra a gripe pode ser mais importante ainda em tempos de pandemia. Além de aumentar a proteção dos mais vulneráveis contra o vírus da influenza, a imunização também ajuda a aliviar a sobrecarga do sistema de saúde. O Ministério promove a campanha de vacinação em todo o Brasil. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a influenza é mais frequente no outono e no inverno. Por ano, durante uma epidemia sazonal de gripe, entre 5% e 15% da população é infectada, sendo que de 3 a 5 milhões dos casos são graves, levando a um total de 250 a 500 mil mortes no mundo. O vírus da gripe é altamente contagioso, afetando principalmente os idosos e pessoas com comorbidades. A infecção pode causar dificuldades respiratórias, dores no corpo, febre e levar a complicações como pneumonia grave e até mesmo a morte. A ampla disseminação também pode sobrecarregar as unidades de saúde e os hospitais. Daí a importância de, anualmente, o máximo de pessoas possível se vacinar, com o objetivo de diminuir o número de contágios. O trabalho em casa, o home office, continua em alta, com vagas abertas em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Jornalista Liana Feitosa trabalha na modalidade home office desde 2018. Na pandemia, a demanda aumentou em quase 70%. Como assessora de imprensa, faz a interlocução entre a empresa para a qual presta serviço e os veículos de comunicação. A pandemia mudou, por exemplo, a dinâmica das entrevistas.
com entrevista por telefone, com videochamada, como nós estamos agora aqui no momento. Aquelas matérias que foram desenvolvidas presencialmente, ou seja, com deslocamento de equipes de comunicação até as empresas, que são minhas clientes, tudo foi feito numa dinâmica diferente. Antes havia uma liberdade muito maior, não havia tanta restrição de horário, por exemplo, não existiam alguns cuidados como o distanciamento, sempre priorizando espaços abertos, né, o uso de máscaras. Para a Liana, independente da pandemia, o home office deve permanecer no país como mais uma alternativa de trabalho, porque representa economia para as empresas e para os prestadores de serviço. Existem trabalhos que podem ser feitos 100% de maneira virtual. Então, isso diminui muitos gastos. É um combustível que você deixa de gastar, é uma hospedagem em outra cidade que você deixa de gastar. E eu posso fechar com clientes do país inteiro, né? Eu posso desenvolver trabalhos de comunicação sem necessidade essencial ou primordial de estar presencialmente na empresa, né? No ano passado, a Funsat ofereceu 70 vagas de telemarketing, com a possibilidade de trabalhar em casa. O requisito mínimo era a internet de 10 megas. Não se exigia experiência. Vendedor externo também é uma alternativa da modalidade remota. 20 vagas na semana passada para vendedor externo a Funsat ofertou nessa modalidade. Evita uma série de situações que o cotidiano nos traz. Por exemplo, o deslocamento, né? Você evita de pegar um transporte, luz, telefone, serviço de copa, enfim, são todos elementos que ao final do mês compõem a questão do custo da empresa. Então, o acesso remoto e o trabalho home office, sem sombra de dúvidas, é de ser levado em consideração pelos empresários. Depois do intervalo, a gente mostra que a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio enfrenta agora a desistência de voluntários. Já já a gente traz os detalhes. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. A procura por esse tipo de procedimento estético teve um aumento de quase 50% nos 4 primeiros meses de 2021. Nem mesmo a pandemia impediu que a Cristiane fizesse as mudanças tão desejadas no corpo. Recentemente, ela passou por 3 procedimentos: lipoescultura, abdominoplastia e o implante de próteses de silicone. Eu tenho 3 filhos e depois do terceiro, né, a pele fica sobrando, e a autoestima não fica tão legal. E eu queria melhorar, né? Eu não conseguia me olhar no espelho e eu queria melhorar isso. Porque veio a pandemia e como eu estaria em casa, estava todo mundo em casa, na realidade, eu teria também à disposição pessoas que cuidassem de mim, né? Ficaria tudo mais fácil, né? Você trabalha no computador, você acaba tendo tudo ali propício para uma recuperação mais saudável, né? Assim como a Cristiane, muitos pacientes aproveitaram esse momento para realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Para se ter uma ideia, só no começo desse ano houve um aumento de quase 50% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. E a justificativa foi justamente a possibilidade de se recuperar do procedimento durante o isolamento social. Conversamos com colegas, inclusive outros cirurgiões ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, eles observaram isso também, e acreditamos que seja por conta do home office. Um impedimento para a cirurgia, às vezes, é o trabalho da paciente, às vezes ela vai dirigindo para o trabalho, ou o trabalho dela era algo que envolvia, por exemplo, uma paciente que vai operar as mamas, é um impedimento, às vezes, os movimentos com os braços, às vezes ela pegar um pouco de peso, tem que ter um resguardo aí no pós-operatório. Então, o home office veio para facilitar essa recuperação pós-operatória. Casos específicos, por exemplo, pacientes que às vezes pegavam aquele dinheiro, aquela economia para viajar, então tudo fechado, muitas vezes aproveitaram aí esse momento para fazer a sua tão sonhada cirurgia. E algumas pacientes, inclusive no meu consultório, relataram que
às vezes ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela operou, fez uma cirurgia plástica por motivos pessoais. Então, por exemplo, uma rinoplastia, que é algo que é difícil esconder, né? Está no centro do rosto. Então, as pacientes aproveitaram, às vezes, esse momento mais em casa, mais reclusa, e optou por operar. A maioria dos procedimentos cirúrgicos foi realizada em mulheres com idade entre 35 a 50 anos. De acordo com este cirurgião plástico, existem os preferidos e mais procurados por elas. Lipoaspiração, abdominoplastia e as mamoplastias. Realmente elas já são as cirurgias mais procuradas e realmente aumentaram ainda mais nesse período de pandemia, como eu disse, por conta principalmente de estar em casa, né? Pelo jeito, a pandemia despertou a vaidade em muitas mulheres. Além das cirurgias plásticas, também houve um aumento dos procedimentos estéticos, principalmente os faciais. Um dos queridinhos do momento são as injeções de toxina botulínica, que amenizam as linhas de expressão e as rugas profundas. O Botox é o nosso queridinho, então ele sempre esteve em alta, mas aumentou bastante a procura pelos fiozinhos de sustentação. As pessoas têm começado a perceber uma queda facial, então começaram a procurar um procedimento de maior contorno. E, além disso, ele acaba estimulando o colágeno. Então, ele é um tratamento e tem tido uma procura bem grande aqui com a gente. Você acha que até pelo uso da máscara, você falou aí, né? O home office, as pessoas se visualizaram. Também o uso da máscara, né? Os nossos olhos, nossa testa ficaram mais evidenciados, as pessoas começaram a se importar com isso. Exatamente. A região dos olhos, a valorização do olhar está super em alta, porque é o que a gente acaba mostrando mais mesmo por conta do uso da máscara. Então, o arqueamento da sobrancelha para valorizar bastante o olhar, a gente consegue fazer com o Botox ali também. Dá para colocar até mesmo os fiozinhos com garra para fazer esse arqueamento, então está bem procurado. A Organização das Nações Unidas informou que o fenômeno Laninha 2020-2021 acabou. O evento climático produz um resfriamento das águas no Oceano Pacífico, altera ventos e o regime de chuvas. O fenômeno climático Laninha 2020-2021 terminou e espera-se que as temperaturas do ar sejam superiores à média entre junho e agosto, particularmente no hemisfério norte. Foi o que afirmou a Organização Meteorológica Mundial, a agência especializada da ONU. Segundo a OMM, as probabilidades de que as condições no Pacífico tropical sejam neutras até julho estão em 78% e diminuem até 55% para o período de agosto a outubro. Laninha é um fenômeno que produz um resfriamento em grande escala das águas da superfície oceânica nas partes central e oriental do Pacífico Equatorial. Também causa mudanças nos ventos, na pressão e nas chuvas. Geralmente tem efeitos no tempo e no clima contrários ao El Niño. A OMM destacou que todos os fenômenos climáticos de origem natural agora ocorrem no contexto de mudança climática produzida pela atividade humana, que provoca o aumento das temperaturas mundiais e intensifica os fenômenos meteorológicos extremos. Segundo novas previsões da organização, há 90% de chances de que ao menos um ano do período compreendido entre 2021 e 2025 se torne o mais quente já registrado, desbancando assim 2016 do primeiro lugar, um ano marcado por um intenso episódio de El Niño. O massacre racial de Tulsa, nos Estados Unidos, completou 100 anos. Essas placas trazem os nomes de empreendimentos afro-americanos destruídos no massacre de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Há um século, em maio de 2021, a prisão de um jovem negro acusado de agredir uma mulher branca gerou fortes confrontos raciais. Os afro-americanos se retiraram para Greenwood, um bairro tão rico que era apelidado de Black Wall Street, mas que no dia seguinte foi saqueado e queimado. Cerca de 300 pessoas morreram e 10 mil ficaram desabrigadas. Para Bob Eaton, um ativista dos direitos civis, foi a prosperidade dos afro-americanos que desencadeou a destruição. Foi esse o motivo que destruiu Greenwood, e isso ainda existe em grande parte aqui em Tulsa, Oklahoma. Uma política de planejamento urbano executada a partir da década de 1960 expulsou os proprietários afro-americanos de seus imóveis. As casas ou negócios deles foram considerados deteriorados e demolidos para a construção de novos prédios.
Colt Branson, que trabalha em uma cafeteria, acredita que hoje existem apenas 20 empresas afro-americanas, mas todas pagando aluguel. Black Wall Street compreendia 40 quarteirões, alguns dizem 36, mas eram 40 quarteirões que foram reduzidos a uma rua. Quando as pessoas ouvem Black Wall Street, pensam que é completamente controlado por afro-americanos, mas na verdade não é. Nenhum dos negros que fazem negócios aqui é dono dos prédios, não somos donos do ponto. A poucos metros da cafeteria, na Galeria de Arte Greenwood, Queen Alexandre organiza as pinturas em exposição que celebram a cultura afro-americana. Ela sente na pele a mudança que o bairro passou, já que o aluguel que paga está prestes a subir 30%. A área foi definitivamente gentrificada, não é mais a Black Wall Street, é o distrito de Greenwood com algumas empresas alugadas por afro-americanos. O centenário do massacre ocorre após um ano marcado pelo movimento pela igualdade racial Black Lives Matter. Um século depois, o episódio de Tulsa segue mais vivo do que nunca. A menos de 50 dias do início das Olimpíadas, o comitê organizador tem um novo problema: a desistência de voluntários. Dos 80 mil voluntários esperados para as Olimpíadas e Paralimpíadas, ao menos 10 mil já comunicaram que não irão trabalhar nos Jogos. Com um aumento constante no número de casos de Covid-19, uma média diária aproximada de 3 mil pessoas, o Japão tem intensificado as medidas restritivas no país. Especialistas temem que as competições causem um colapso no sistema de saúde. Segundo as autoridades, o período emergencial deve se estender até 20 de junho e, até o momento, menos de 3% dos japoneses receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. O vestido de noiva da princesa Diana está em exposição em Londres. O traje foi emprestado pelos filhos dela, os príncipes William e Harry. A mostra é realizada no Palácio de Kensington, em Londres. O vestido de tafetá de seda marfim foi um dos segredos mais bem guardados da história da moda e foi desenhado pela dupla Davi e Elizabeth Emanuel, na época tão jovens como Diana. Acho que o que é realmente especial sobre este vestido é que foi um dos primeiros vestidos de noiva real a falar sobre a moda contemporânea. Antes de Diana, os vestidos de noiva costumavam seguir um molde clássico e tradicional. E foi essa colaboração entre o Emanuel e uma Diana muito jovem, uma mulher muito fashion, que fez dos vestidos de noiva uma afirmação da moda, em vez de apenas uma espécie de vestimenta tradicional usada para uma ocasião. A peça passou a ser descrita como ousada e ganhou a atenção do mundo. O vestido possui uma cauda de pouco mais de 7,5 metros. A exposição exibe diversos itens da realeza britânica. Diana era vista como uma espécie de subversiva em termos de moda. Abandonou ou suspendeu protocolos reais tradicionais, como o uso de luvas. A mãe de Harry e William raramente usava chapéus e se apresentava com calças em eventos noturnos. Modos pouco ou nada convencionais à realeza britânica. Essa agora é para os apaixonados por videogames e brinquedos. A Nintendo anunciou que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus mais de 100 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da empresa com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES Nintendo Entertainment System.
Em março de 2021, Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studio, em Osaka. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau.